Fala, time grande! Estamos de volta! Mais um Supercast na área e de novo comigo, Pedro Espada, como sempre, e as nossas queridas Samira Araújo e Maria Fernanda Salles. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, e você? Como estão? Estamos bem. A convidada da semana passada foi incrível, hein? Maravilhosa. Porra, muito bom o programa da semana passada. E agora, ó, o convidado de hoje também é especial, hein? Outro super convidado. Outro super convidado. Vamos lá, né, com o checklist. Jornalista, professor universitário, apresentador de podcast, radialista, amante do esporte, corintiano, ele, o nosso herói siliconado, Djalma Cola, palmas pra ele. Eu só sabia dessa parte final aí. Bom, já que vocês falaram que todo mundo é super, eu tô no Supercast. Exatamente, Dija, e o time não é grande, o time é gigante. É um super time. Muito feliz de estar aqui com vocês. Acompanhei o episódio de semana passada da Vanusa, acho que isso que credenciou a minha vinda aqui hoje. Um beijo pra ela, que eu tenho certeza que tá assistindo. E pra vocês também, pra Samira, pra Maria Fernanda, pra você. E outro detalhe, hein? A caráter as duas. Em sua homenagem. É um 0,5, vamos lá no relatório que vai falei pintar. na missão. É em sua homenagem. Ixi, é 10. Falei na missão, se eu tivesse, podia ter me disposto a passar um pouquinho de calor, mas tá tudo certo. 0,5 a mais, tá? Não tô dizendo, se eu falar 0,5, não, 0,5 a mais, meio pontinho a mais Não aí. precisa de relatório. Não, é isso aí. Mas, Dija, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Aí fiquei feliz também de vocês me convidarem pra gente falar daquilo que vocês quiserem hoje. É sobre você, cara. Da Opa. sua vida, É sobre Djalma Aparecido Cola. Minha história é longa também. Ué, comece. Comece. Por que jornalismo, cara? Por que essa paixão pelo esporte? Então agora eu vou até arrepiei, hein? Então vai, Dija, vamos. Tudo começou em 1986. Parece filme Parece filme, vamos. Não sei, vocês podem dizer assim, poxa, 86 foi tantos anos antes de vocês nascerem, um exemplo. Então coloca lá o 86 como o AP, o AM e o AS, né? Que é o antes de vocês aí. Eu estava na primeira série. Do ensino médio. Isso, primeira série. E o que me encantou naquele período? Na época da Copa do Mundo, A Copa de 86. 86. isso, Argentina? vocês podem ver as imagens depois na Argentina. internet. Argentina. O gol de mão do Maradona. Isso. Eu, por morar no sítio, então o meu primeiro contato com coleguinhas, conhecer mais pessoas, foi em 86, porque até então, morando na zona rural, eu ficava lá, não tinha como ir para outros lugares. E por eu ser o último neto da geração da minha família, então eu não tinha também muitos primos, muita gente para brincar. Então eu passei a ter esse contato com mais crianças em 86. E na escola, além de já começar a jogar futebol, tinha a questão da época da Copa, que eu via que pintava bandeira, colocava essas bandeiras na escola e desenhava no caderno e liberava mais cedo para assistir o jogo da seleção. Aí que é Ótimo, bom. Eu falei, nossa, que Aí que negócio é bom. legal esse futebol. Só que, além do Brasil, eu me identifiquei e me apaixonei pela seleção da Dinamarca. Aleatório. Um tanto Foi pelo quanto, né? uniforme. A hora que eu vi aquela seleção entrando em campo no primeiro jogo contra a Escócia, aquele uniforme vermelho, listrado de um lado, branco do outro. Eu falei, nossa, que seleção linda tal. E ganhou esse jogo. Aí eu me empolguei mais ainda. E acompanhava os jogos dela e do Brasil. Chorei quando eles perderam para a Espanha. Porque a Dinamarca, na época, foi apelidada de Dinamáquina. Sim. Eles ganharam da Escócia na estreia 1-0, depois da Alemanha 2-0 e fizeram 6-1 no Uruguai. Nossa. Foi, nossa, e o pessoal Dinamáquina Dinamáquina. é o novo fantasma do caminho do Brasil, dependendo da campanha, os dois vão se Na fase enfrentar. de grupos, isso. Isso, Poderiam até ter se enfrentado, porque naquele ano a Espanha estava no grupo do Brasil. O Brasil ganhou de 1-0, um gol do Sócrates. O pessoal até dizia na época que a bola não teria entrado. Se vocês pesquisarem depois na internet, como tô sabendo que é o Pedro que vai editar, ele vai poder achar tudo isso e colocar lá para ilustrar. No seu relatório também. E, no final das contas, como o Brasil ganhou os 3 jogos e a Dinamarca também ganhou os 3 do outro lado, Não se cruzar. o adversário da Dinamarca foi a Espanha, que ficou em segundo no grupo do Brasil. Então, por isso que o pessoal falava, nossa, de repente os dois podem se enfrentar. E só Brasil e Dinamarca ganharam os 2 jogos na fase de grupo naquele ano. Pra você ter ideia, nem a Argentina, nem porque a própria Alemanha perdeu para a Dinamarca, nem Itália, nem França, ninguém. As clássicas. Isso, ninguém ganhou os 3 jogos.
Só que a Dinamarca foi pegar a Espanha e me toma de 5-1 nas oitavas. Aí eu chorei, fiquei desesperado. Só que eu comecei a acompanhar mais a seleção. Porque naquela época, óbvio, não existia internet, eu não tinha ainda muito contato para pegar outras informações, mas quando tinha jogo, em 88, por exemplo, teve a Eurocopa. A Dinamarca já jogou, então eu já assistia tudo e marcava num caderninho o nome dos caras, a pronúncia eu não sabia muito bem, mas falava lá dos irmãos Laudrup, e fui em frente. Então, em 1986, eu comecei esse carinho, esse amor pelo futebol. Naquele mesmo ano, eu assisti o primeiro jogo do Corinthians, óbvio, na TV, tá, gente? Então foi Corinthians 1, Vasco 1, o gol do Corinthians foi do Casagrande. Ó, pra você ter uma ideia. Pra vocês terem uma ideia de onde eu tô voltando. E por que eu me apaixonei pelo Corinthians? Uns anos antes, a minha avó deu uma camisa do Santos pra mim. Nossa. Só que o Corinthians também é preto e branco. E como esse jogo eu vi pela TV, eu imaginei que a camisa que eu tivesse ganho era do Corinthians. Mas, na verdade, ela deu pra mim, pro meu primo, né, o outro netinho dela, uma camisa do Santos. Ele realmente se tornou santista. Eu não, virei corintiano. Já vai virar Meu casaca. pai tentou comigo. E fanático. A gente tava vendo. Então, aí, 86, ainda eu tava nessa. Em 87, um primo... Ó, pra você ter uma ideia, eu falei de primo, que a minha geração por ser o último neto, a diferença é muito grande. Eu tenho primo, gente, de 80 anos. Nossa. Que é esse senhor hoje. Na época, ele foi na minha casa, eu falando que eu tava gostando de assistir futebol e tudo mais. Aí ele falou, tem como acompanhar futebol pelo rádio. Djalma foi a loucura. 87, eu com 8 anos, hein? Eu falei, mas como? Olha, ó, tem jogo quarta, quinta, sábado e domingo. Aí os jogos geralmente são 8h30 da noite. Aí já peguei um rádio da minha mãe e já comecei a sintonizar. Ele colocou a rádio pra mim e falou, sempre nessa aqui. Tem Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Record. Comecei a ouvir jogo pelo rádio, com 8 anos. E decidi, falei, quando eu crescer eu quero fazer isso aqui. Entrevistar. Eu sempre gostei mais de ser repórter, né? Até porque narrador tem que ter mais pique ainda. Narrador de rádio A gente já viu suas narrações aí pelo Paulistão Plays e para de humildade, você narra bem, sim. Obrigado, mas assim, pra narrar em TV, que é um pouco mais... Você prefere reportagem? Lento, eu até vou. Agora, no rádio, aí é repórter mesmo. Você é mais ficado lá no rádio, é outro pique. Campo. Isso. Então, aí eu decidi por isso. Continuei acompanhando os jogos. Eu tinha um caderno, gente, eu anotava tudo. Hoje que a gente vê esses placares ao vivo, eu anotava e com a borracha, de repente terminou o jogo, eu anotava com uma borrachinha e apagava. Opa, agora o Fluminense de quinto foi pra quarto, o Corinthians de terceiro caiu pra quinto. Eu ia trocando toda a rodada. Eu tinha minha própria classificação em casa. Eu dava nota pros jogadores ouvindo pelo rádio. Inventou o SofaScore. O dia já começou. Não, aí tava lá. A época, a escalação do Corinthians era Ronaldo, o Neto. Então, olha lá, Ronaldo, eu colocava lá nota 6. E eu mais ou menos escrevia por que era nota 6. E no final da transmissão, vocês sabem que tem aí o pessoal entrevistar o técnico, o jogador nos vestiários. Aí o comentarista ia dar essas notas. E eu ficava de olho pra ver se a nota dele batia com a minha. Não era nem com a minha. Se batia... Eu falei, opa, então eu tô sabendo mais ou menos analisar. E como ele dava nota e falava um pouco, ó... Ronaldo, nota 6, por isso, fez grandes defesas, ajudou a equipe num momento delicado, igual os comentaristas falam hoje. Então ele tinha lá uns 10 segundinhos para poder comentar por que aquele jogador teve aquela nota. Então eu comecei também a pensar naquilo e eu fazia anotado. E, sabe, comecei esse tipo de coisa. Falava, não, e na escola eu já pegava lá um pedacinho de madeira ou alguma coisa e entrevistar os colegas na quadra, no campo. Era um auê. Entendeu? Então, e eu era cheio também de ser a pessoa, não sei vocês na época de escola se era assim, de tirar o par ou ímpar para você montar o time. Tinha isso. Não sei se na geração de vocês é assim ainda. Eu era sempre o último a ser escolhido. Também. Eu também. Ou se era o par ou ímpar, ou de repente se fosse assim vários times, aí era o 2 ou 1, para ir tirando quem era primeiro, segundo, enfim, para escolher. Eu sempre era a pessoa que queria escolher. Eu queria montar meu time. Eu não sou atlética já, mas eu fingia doença para não participar da educação física. Então, para resumir, e para vocês até mudar agora o tom da pergunta, o início da escolha do jornalismo foi aí, com 7 para 8 anos de idade. Nunca teve dúvidas? Não, nunca. Depois que eu
pulei pro colegial. Aí eu descobri que era jornalismo. Até então eu nem sabia o nome do curso. Nada. Eu vou fazer isso aí que essa galera faz aí na transmissão. Mas eu não tinha noção nenhuma de que curso que tinha que fazer, como que era, onde tinha que ir. Isso aí depois foi com o tempo. Mas desde novinho, e pegava isso pra entrevistar a molecada na escola, cheio de colocar apelido em todo mundo também. Então isso aí já vem já de 7 para 8 anos. Isso pra uma criança que morava no sítio e não tinha contato com outros. Você nasceu no Rio Preto? Não, eu chamei Biporanga, tá? É um distrito de Tanabi. Assim, para pegar uma referência, digamos que na cidade de vocês tem lá um distritozinho mais afastado. É igual Caputira. Aqui em Rio Preto, por exemplo, é Schmidt, que você já deve ter ouvido falar muito. Então, é um distritozinho pequenininho. Tinha cerca de 1.000 habitantes. Tanabi também tem 30, né? Então, ela também é uma Metrópole Tanabi. Mas Ibiporanga fica a 18 quilômetros de Tanabi. E eu morava no sítio a 1 quilômetro de Ibiporanga. Então, só para vocês terem uma ideia. Caramba, eu não sabia que você tinha nascido no sítio. Morei do 0 aos 19. Aí você saiu para ir pra faculdade? Isso, eu mudei de lá para vir aqui estudar. Você estudou aqui? Onde? Estudei curiosamente, estudei em 2 concorrentes. Não solta o nome. Não solta o nome. Estudei em uma Depois no primeiro ano, e aí no segundo ano eu transferi para outra. E o Arnaldo estudou comigo, viu? Não sei se vocês sabem. Então, a gente se conheceu dia 9 de fevereiro de 98. Misericórdia. Inclusive, ele contou a história pra gente do dia do 11 de setembro, que vocês dois ficaram em pânico por causa do alistamento militar. Do alistamento militar, vocês pensaram que ia pra guerra. Ai, o Djalma ficou desesperado, achando que ia pra guerra e não sei o quê. Por causa do discurso, que era qual era o FHC? O 2001 era o Lula já. Era o FHC. Não era era FHC. FHC. Que ele fala que o FHC fez o discurso falando que se precisasse o Brasil ia mandar Soldados. Isso é uma coisa que eu nunca quis, foi isso, gente. Nem Ele eu. falou que- Misericórdia. Isso não é meu sonho, não, viu? Ele falou que vocês estavam juntos e viram na televisão e ficaram em pânico. Ixi, a gente tem muita Você não história. fez tiro de guerra, né, Dija? Não fui lá em Tanabi. Não É, tinha. Eu lembro, não, fui dispensado. Não tinha excesso de contingência lá. Foi em né? 97 que eu fiz a questão de pra você poder ir lá, jurar, Aquela coisa fazer o toda. juramento Eu e também não tal. servi. Aí fui dispensado. Mas se morasse aqui em Rio Preto, faria. Porque tem galera aí, amigos de vocês, que fazem. É bom. Porque estão aqui em Rio Preto, O bom que tem cidade tiro de pequena. guerra. O bom cidade Em pequena. Catanduva eu fui lá no quartel. Não jurei a bandeira, mas eu acho que eu fui lá umas 3 vezes. Chegou no exame médico, eu não passei, graças a Deus. Eu também não queria passar Eu em não muita queria. coisa, não. Graças a Deus. Não, Isso aí pelo não. amor de Deus. Mas assim, você começou na rádio? Quando você saiu da faculdade? Ah, tá. Vamos lá. Então. Durante? Por onde? Vou fazendo um outro intervalo da aqui, para voltar um pouquinho mais no tempo. Então, na escola, esse período todo. Depois eu comecei a estudar em Tanabi, aí já foi outro pulo, né? Saí da cidadezinha lá da vilinha de 1.000 habitantes, fui para Tanabi, né? Estudar com outras pessoas que eu não conhecia. Só que lá na Ibiporanga eu montei um time de futebol, então eu já comecei a marcar jogos com os outros bairros. Porque tem, então eu já comandava, já combinava. É o que a Van falou, que você manda os outros fazer. Conheci um vereador que, na verdade, veio pedir voto pra gente. Eu já pedi um jogo de camisa pra ele. O cara achou que eu não ia buscar. Eu apareci na porta lá do comitê pedindo um jogo de camisa. Ele não tinha nem terminado de numerar. Eu fiquei esperando. Falei, não, eu espero, não tenho pressa. Aí numerou esse jogo de camisa, peguei nas costas, levei embora. A Liga de Biporanga. Aí a gente montou o time. Então ia jogando pra cidadezinhas e sempre nesse pique, narrando. Quando a gente alugava perua Kombi pra ir pro outro lugar, eu pegava R$2 de cada um. O moleque tava dormindo, eu chegava na porta da casa dele, começava a bater palma. A mãe, o Pedro tá dormindo. Eu falei, não, só falta ele pra completar o time. Eu vou lá acordar ele. Na verdade, faltava uns 5, 6, né? Aí eu entrava, falava, Pedro, mas era Pedro mesmo, rapaz. O Pedro, bora, filho, o time já tá aí. Ele é assim também. Bora. Não, jogo não. Aí o cara levantava meio com sono, ia. Então, assim, eu comecei, a Vanusa brinca, né? Grande Vanusa, beijo. Ela brincou lá no negócio da liderança e tal. Então, desde isso aí também eu meio que me infiltrei. Pra vir pra cá, aí foi uma outra história. Eu terminei o colegial em 96, em 97 eu não vim ainda. Por quê? Naquela época tinha muito de fazer informática, né? Era computação, né? Não era nem o termo informática. Então eu fiz esse curso durante o ano de 97, até para ficar um ano a mais lá com a minha mãe. Espera mais um pouco e tal. Aí eu comecei a trabalhar numa metalúrgica. Nada a ver comigo. Nada a ver. Nossa, eu não consigo ver. Não consigo imaginar o Djalma numa fábrica. Então, 4 de julho de 97 eu entrei. Misericórdia. Negócio de datas eu adoro. Tô vendo. Por isso que quando eu peço a história do rádio lá. Aí eu comecei a trabalhar, muitos amigos trabalhavam nesse local também. E eu fiquei até 13 de janeiro de 98.
Nossa, tô chocada. Não, fui demitido, porque a empresa estava entrando uma espécie de falência, então começou a demitir bastante funcionários e tal. Aí aquele dia eu cheguei em casa à tarde, já falei pro meu pai e pra minha mãe, agora não tem mais desculpa, eu vou estudar. Então eu fiz tudo ao contrário, desempregado, resolvi estudar. Tinha acabado de perder o emprego. Tá certo. Aí eu fui naquela semana na casa do meu primo em Tanabi, ele pegou um amigo, a gente veio aqui para Rio Preto para conhecer a faculdade. Aí já descobri que tinha um vestibular no dia 18, da mesma semana. Aí eu vim prestar esse vestibular, passei. Eu falei, bom, então agora eu vou ter que dar um jeito de mudar para Rio Preto, ou ficar em Tanabi na minha tia, enfim, alguma coisa eu ia ter que aprontar. As primeiras semanas eu fiquei em Tanabi, porque não dava para ir para minha cidade ao mesmo tempo, porque a hora que o ônibus de Rio Preto chega em Tanabi, a galera de Biporanga já tinha ido. Porque à noite tem ônibus que leva para estudar na escola em Tanabi, só que não bate o horário. Porque lá eles saem 10, igual vocês aqui, saem 10h30, não ia ficar me esperando até 11, não sei quanto. Né, Dija? Esperar sacanagem, né? Dija. Quanta gente já tá me xingando lá, né? Ele é a pessoa que xinga. Então, aí nesse caso eu fiquei uns dias em Tanabi na minha tia, aí veio o carnaval, fevereiro, tá? Vim pra cá pra ficar uns dias num outro amigo meu, que era de infância lá da escola. E falei, nossa, eu preciso arrumar um emprego e tal. Aí ele me levou no shopping. Olha, eu trabalho lá não era nem Carrefour na época, tá? Vocês conhecem o Carrefour aqui? Tô fazendo propaganda lá do Rio Preto Shopping. Sim. Então, na época, era Lojas Americanas. Então, eu trabalho lá, vamos lá, porque de repente sempre precisa. Aí eu fui lá, ele já me apresentou lá pra líder, né? Chamava esse nome lá, líder. Aí ela me disse, olha, a gente vai precisar de alguns temporários pra Páscoa. Eu falei, pra quem não tem nada, né? Vamos de temporário, né? Foi lá o dia que era de Páscoa. Ia terminar o carnaval e ia entrar esse temporário aí. R$166, eu lembro. Era pra trabalhar das 2 às 6 da tarde. Aí vim, passei na entrevista, aí logo foi meu aniversário, que eu faço dia 25, né? O aniversário foi... Na sexta, meu aniversário foi num domingo. Aí na sexta eu vim, fiz a entrevista. Aí ela me deu uma resposta no dia depois do aniversário, que tinha dado certo. E eu iria começar dia 2 de março. Aí foi uma semana pra eu arrumar onde ficar. E, enfim, me virar pra vir. Tinha um grupo de amigos meus que eles moravam em frente ao aeroporto. Não sei se vocês conhecem, aquela rua que tem aquele farol. Igualapé. Sabe aquele farol Sim, que fica conheço. girando? Sei. Então, é naquela rua descendo. Do lado de lá é o cemitério, aí tem uma quadra, é essa rua. Tá complicando. Francisco Fernandes Alonso, número 100. Nossa. O endereço. Aí eu fui morar com esse meu amigo. Só que na tenho essa verdade, capacidade. a gente ia dividir um quarto em 5 pessoas. Um quarto e cinco... é isso aí. Eu tô tentando ver o tamanho do quarto, mas assim, era pra caber os colchões ou cama lá. Então eu me enfiei lá no meio. E vim, comecei a trabalhar, era das 2 às 6 meu horário. Saía de lá, pegava um ônibus pra ir pra faculdade. O bom é que lá, a parte de alimentação é tranquila, porque eu trabalhava em um mercado, então tinha um almoço. Aí antes de sair eu também comia. Então, parte de comer eu pelo menos fiquei tranquilo. Ganhava pouco, mas morrer de fome não ia. E ia pra faculdade. Aí que eu me enturmei com a galera aí, com o Arnaldo, com os outros alunos aí da época. Um abraço pra todo mundo também. E comecei a trilhar o universo do jornalismo. Mas sempre falando que eu iria trabalhar na parte esportiva. Só que na minha turma, nós éramos em 4 que eram assim, no mesmo tom do esporte. De esporte. Então a gente foi criando esse dinamismo. Agora, vocês podem perguntar mais coisas, porque senão eu vou embalar. Primeiro, foi Jet Rádio. Não, a questão é, a Vanusa ainda comentou, outro beijo pra ela. Ela tá em casa assistindo. Tá em casa. Verdade. Igual ela tá. Tá no Igual celular, semana assim. passada você tava aqui. Assistindo Corinthians e Botafogo. Corinthians e né? Botafogo, Corinthians ganhou aquele jogo, viu? Ganhou. Vamos ver se é verdade. Vamos placar? Tô prevendo o futuro, 1-0, viu? Vamos ver aqui. Arrisca quem foi o gol? O gol, Yuri Alberto. Yuri Alberto. 27 do segundo, viu? Vamos ver se a gente vai acertar, hein? Não, o Djalma ainda tá no intervalo, cara. Não, mas calma. já O jogo foi meu semana filho, passada. já foi. Tava no intervalo aí. Isso. Então. Aí, galera, eu defini pelo esporte, só que eu sempre fui muito tímido, que a Vanusa falou é a maior das verdades. Eu era descolado assim, nessa questão na escola, zoava todo mundo, botava apelido em todo mundo, queria ter o time pra eu escalar. Os outros era eu que arrumava as posições pra todo mundo também. Então o cara, eu sou atacante, não, você vai ser Igual ela lateral. falou. Você vai ser lateral, porque não tem lateral no time. Nunca pensei em fazer uma coisa CBF, Dija. Eu falava, e outra, você viu como você corre bastante? Lateral, você vai estar toda hora lá na frente, você também vai poder fazer gol. Você faz isso com a gente. Entendeu? Aí o cara tá meio assim. Acabei de Não, perceber. você vai bem de goleiro.
Aí eu lembro até hoje que tinha um menino que chamava Hélio. E era o único da escola que torcia pro Fluminense. Eu falei dele, era o Fluminense. Aí eu gritava o nome do goleiro, era o Ricardo Pinto, na época, o goleiro do Fluminense. Espalma, Ricardo Pinto. Falei, Fluminense, você é o cara. E arrumei, o cara virou goleiro por causa disso. Então era meio também no convencimento das pessoas, sabe? Pra fazer aquilo. Acho que por isso que eu comecei aí esse dom, né? Até hoje. Aí a questão da timidez, eu falava, jornalista esportivo, mas eu vou querer impresso. Impresso, pelo menos, eu vou lá, faço minha entrevistinha, ninguém... Não apareço. Ninguém vai estar me vendo ao vivo, nada. Então vai. Se eu contar pra vocês que o impresso é a única área que eu não fiz nada. Nossa. Eu fiz algumas coisas de internet, mas não vou chamar de impresso, porque lá você só escrevia algumas coisas lá num blog do amigo meu mas que me é o chamou. novo impresso hoje, né? Não, mas isso em 2008. Ah, tá. Não, mas Aí assim, de era ter lá um novidade. jornal impresso com a minha assinatura, nunca sim. tive. Entendi. E também, uma vez eu fui fazer uma entrevista no Diário da Região, só que eu já trabalhava em outros 4 lugares. Aí o cara me falou, que agora você tem que ver a linguagem, porque você é de TV, você é de rádio. Aí eu cheguei em casa, comecei a fazer, falei, acho que eu não vou encarar não, vou continuar onde eu tô. Impresso. E faz a gente fazer, né? Não é pra mim, não. É. Não, porque eu pensei nisso. Aí o rádio veio através da questão lá, que eu ouvia muito. Falei, não, se eu ouvia de pequeno, eu vou ter que superar essa barreira. Né? Timidez, mas é isso que eu quero, pô. Já saí lá do sítio, fui mandado embora da metalúrgica, não recebi o acerto. Até hoje. E eu falei, vou ter que... Alô, metalúrgica. Não, mas depois tem uma história bacana da metalúrgica que vocês vão ver a reviravolta que Então foi. conte depois, Peraí, por calma aí. favor. Primeiro. Não, mas que eu tô indo na linha do tempo Não, de aqui. boa. Então aí eu escolhi o rádio. Eu lembro que em dezembro do ano 2000, agora essa data exata eu não sei, porque foi o TCC do meu amigo. E ele sabia que eu, o Wendel, o Marcão e o Rafael, nós 4 amávamos esporte. Aí ele falou, amanhã eu vou apresentar o meu TCC. Vocês não querem vir assistir? Eu e esse outro amigo Wendel, a gente foi. Eu morava 3 quadras da faculdade. Então, eu escolhi pelo menos uma coisa. O serviço eu tinha que ir de ônibus todo dia, o trabalho. E depois eu voltava de ônibus até a faculdade. Só que da faculdade para minha casa era 3 quadras. Então eu tinha mais facilidade de ficar até mais tarde lá. Acabava a aula, ficava no barzinho assistindo jogo. Enquanto não acabava, eu não ia embora. Então já tinha isso. Comia lanche, era tanto amigo do rapaz do lanche que eu mesmo fazia meu lanche, ele deixava eu entrar lá. Tinha tudo isso. O Djalma é a definição de introsa também. Vereador. Aí, Vereador. eu fui assistir esse TCC. Terminou o TCC, ele me apresentou. Tinha o pessoal da banca, né? Então tinha pessoas de rádio. Um deles é o Silvio Acácio, que esteve aqui esteve aqui nos estúdios, né? Participou do Pode Colar algumas semanas atrás. Então, ele me apresentou para esse outro, que era o saudoso, né? Já faleceu, infelizmente, o Widler Fett, que era o dono da equipe. Aí a gente já falou, eu e o Wendel, não, a gente gosta muito, a gente é apaixonado, começamos a falar algumas coisas de esporte. Eu vou precisar de novos integrantes para a minha equipe a partir do comecinho de janeiro. Eu vou ligar para vocês. Isso, então, TCC, geralmente, entre 10 a 15 de dezembro. A gente fala, será que ele vai ligar? Será que não sei o quê? 2 dias antes do Natal, realmente ele ligou. Então, a gente foi lá. Acredito eu que ele já imaginava que nós tínhamos experiência em rádio. Mas eu falei a verdade. Falei, o assunto que eu vou falar, eu não usei o termo domina. Eu gosto muito, mas eu não tenho nem ideia de como eu vou passar isso para as pessoas. Ele fica tranquilo que eu vou te ensinar. O Wendel já tinha um pouquinho mais de prática e tal. Porque na faculdade, onde a gente se formou, não tinha a rádio como vocês têm hoje. Tinha o estúdio para você ir lá gravar. Mas para falar a verdade para vocês, 2 trabalhos que vocês fizeram no primeiro semestre já é o que eu usei a rádio lá o período todo. Foi uma gravação que eu fiz com um amigo meu sobre a loja dele que não estava pagando, eles estavam de greve. E com um skatista que tinha lá perto do shopping. As 2 matérias que eu fiz no período. E o rapazinho, né, o Ronaldo da vida de lá, que editou também. Tal. Montei o roteirinho bonitinho e ele que editou. Aí ele falou, não, vamos começar. Você já começa dia 2 de janeiro. Entrou em choque. 2 de janeiro. Então terminou o Réveillon. Dia 2 de janeiro eu já fui pra rádio, já tudo anotado numa agendinha preta, que eu ia falar, né? Eu nem sabia. Eu iria ser o setorista do time do Rio Preto, na época. Legal. Então aí eu comecei... em 15 dias, ele mesmo falou que eu tive uma evolução, assim, muito grande, só que ele me corrigia, falou, você tá muito bem, só que toda frase sua, você coloca o aí. Procura
Não, igual eu comento com vocês, olha, a voz assim, o R assim, assado, não fala né, não fala aí. Ele me corrigiu nisso. E aí eu fiquei meio que instantâneo, né? Aí. Pra ir aos poucos, né? O aí, né? De novo. Aos poucos ir tentando tirar isso. Mas tem que ficar no subconsciente, senão você acaba esquecendo. Foi embora, fiz a minha primeira entrevista lá, levei as perguntinhas também pro presidente lá do Rio Preto. Aí, dia 4 de fevereiro do mesmo ano, foi a primeira transmissão. Aí você entrou lá. E foi embora. As primeiras entrevistas com os jogadores. Cara, a primeira entrevista que eu fiz, eu já fiz essa proeza. Foi quando eu trabalhava numa produtora lá no passado. No jogo do Catanduva ainda. Catanduva subiu, hein? Catanduva subiu pra Bezinha. Só não vou ver o jogo, sabe? Porque é 4 horas da tarde no Silvio Soares, nesse bar desse sol não dá. Eu sem voz, assim. O fulano. E aí perguntei aquelas perguntas genéricas, assim, sabe? De posso jogar? E aí, fulano, o que foi? Como é que foi? Não sei o quê. E aí chegou um dos jogadores, porque eu saí um pouquinho antes, pra ficar esperando lá, né? Não sabia direito onde era, onde que os caras saíam, lá em pequeno e tal. Aí chegou o cara e falou, você pode vir aqui trocar uma palavrinha comigo? Posso? Nossa, não vai me sacanear que eu fui expulso. E eu nem tava sabendo que o cara tinha... Falei, não, fica tranquilo, não vou fazer nada, não. Eu nem sabendo que o cara tinha sido expulso. Eu não tava nem sabendo. Falei, não, fica tranquilo, não vou fazer nada. Aí conversei com o cara lá numa boa, depois a gente usou as entrevistas. Mas deixa eu contar uma outra coisa que eu não falei agora há pouco. Você falava por que do jornalismo. Como eu vi, por mais de ser líder, montar o time, eu não teria habilidade para me tornar um jogador profissional, eu pensei, que maneira eu vou ter para ficar mais perto do Corinthians? Ser repórter. Aí que tá a questão de você falar, por que narrador, por que repórter? Para ficar mais perto, para entrevistar os caras. E eu vivi uma época que era totalmente diferente de hoje, que o ano que vem, quando a gente tiver a disciplina do jornalismo esportivo, vocês vão entender. Eu escolhia quem eu queria entrevistar. Os caras saíam no final do jogo, eu tava lá com o meu microfoninho, já enfiando na boca deles lá a pergunta. É assim. Se a pessoa não quer responder, ela vai embora, mas eu tava tchau, lá. Você tá lá marcando presença. Era assim. Não tinha assessor que, você tem que entrevistar lá. Eu quero falar com a Maria Fernanda. Não, é o Pedro. Mas eu quero falar com ela. Não, ela hoje não dá entrevista. Ela hoje não vai falar, é o Pedro. E não existia isso. Tanto é que em 2001, olha a minha sorte, Samira, o Corinthians veio ficar uma semana aqui. Imagine, praticamente montei uma barraca lá no Teixeirão. Seu Natal. Nossa, todo fim de treino, eu vou falar alguns jogadores desse ano de 2001. Foi o ano que o Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil pro Grêmio. Ele ia jogar a semifinal da Copa do Brasil aqui com a Ponte Preta. Quando que eu ia ter uma outra chance dessa? Aí era um dia eu entrevistei Ricardinho, o outro dia eu entrevistei o Marcelinho, o outro dia o Luxemburgo. Eu escolhia. O Marcelinho lá jogando camisa pra torcida, fazendo lá segunda pele, e eu lá com o microfone correndo atrás dele, no fim do treino. Quando que eu ia fazer isso de novo? Entendeu? E, voltando um pouquinho no tempo, eu falei que eu comecei dia 4 de fevereiro. 10 de março do mesmo ano, jogaram aqui São Paulo e Palmeiras. Imagine, eu com nem 40 dias de rádio já ia fazer um clássico. E como repórter mesmo, de estar lá atrás do gol. Olha os caras que jogavam. Era Rogério Ceni de um lado, Marcos do outro. Jogaço. E a torcida começou a ficar nervosa, a torcida do Palmeiras começou a tirar pedaço de concreto e jogar. E eu lá, na beira do gol do vestiário, e eles jogando. Por quê? Nesse dia o São Paulo ganhou de 3-0, foi o jogo que o Kaká apareceu. Pra vocês terem uma ideia, hein? O Kaká fez 2 gols, foi o destaque. Dizem grandes momentos da história. Aí no final do jogo, assim, eu entrevistei o Rogério Ceni, o Kaká, e entrevistei o Marcos. A entrevista do Marcos foi a mais marcante. Por quê? Marcos marcante. Porque na saída, o Palmeiras ia ter um jogo da Libertadores na quarta-feira. E o jogo aqui foi no domingo. Então, eu lembro até hoje que eu perguntei. Eu lá carradinho, lá, até meio que tremendo. Lá, os caras tudo rádio grande do lado, eu cheio de fio. Os caras com o microfone sem fio. Eu arrastando meu fio. Era assim. Perguntando, ô Marcos... o que fazer para o resultado de hoje não interferir no jogo da Libertadores da quarta-feira? Ele já meio puto da vida. Tem que interferir, sim! E que ele sempre foi falastrão, né? Esses caras que tem que ter vergonha na cara, eles representam o Palmeiras. Olha aí, a merda que eles jogaram hoje aqui contra o São Paulo. Tem que interferir, sim! E eu lá, né? Eu tenho que até apavorado com a pergunta, né? Assim, foi...
A do Rogério Ceni foi mais tranquila, o Kaká, porque eles ganharam, né? Então, o que você perguntava era só risada. Grande equipe, grande resultado. Com uma emoção, Kaká, 21 anos, fazer 2 gols e tal, aí sabe. Aí no fim do jogo ele também foi o melhor em campo. Então, assim, esse foi o primeiro grande jogo, e aí a semana Corinthians que eu vivi intensamente, Natal. né? Natal adiantado. Agora, você falou aí do Marcos já, que ele tava nervoso, enfim. Trabalhando com isso, já teve um momento de você tomar feixe de jogador que perdeu e saiu irritado? Não, tem alguns, que aprender a lidar tem com alguns isso. que você já... Porque assim, eu tenho o costume, a hora que já me chamam ou eu chamo, eu já entro falando e já... Tô aqui com o Pedro Espada, fala do jogo e tal, eu já faço pergunta, ele passa reto. E eu lá. Pedro não quer falar. Mas de tomar feixe, assim, nunca. Pelo jeito, o resultado afetou muito a equipe, porque o Pedro não quer falar. Então, já de vários... Não é jogador só de time grande, não. Do Rio Preto, do América. Tem os caras dos times locais aqui, independentemente da vivo, divisão. Passado de jogador ao vivo. Pelo fato de ser a galera daqui, eles são mais assim de não falar. Sim. Eles, por já me conhecer, então a questão da patada não tinha tanto. Quando eu comecei, o técnico era o Márcio Rossini. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, o Márcio Rossini, ele era um zagueiro quando jogava. Ele que praticamente deixou a carreira do Zico mais curta, que ele deu uma entrada criminosa. Se vocês pesquisarem na internet, depois vocês vão achar isso. E eu fui gravar uma coisa com ele, ele me corrigiu. Falou, não, isso aí eu não quero que você fala. É outra coisa que você vai falar aqui. Aí eu, coitadinho, né? Poucos dias lá. Enfiou a viola embaixo do saco, tchau. Então ele era meio assim, mas era o jeito dele, ele era muito ríspido com todo mundo. Então ele não ia dar muita liberdade para a imprensa. Mas a maioria dos outros eu nunca tive, assim, nenhum problema. Mas a dele ainda era uma entrevista gravada. Então eu só, digamos assim, eu recomecei a minha cabeça, a minha introdução. Que a gente vê, às vezes, jornalista tomando patada, eu fico meio pensando, o que eu faria? Eu provavelmente choraria ao vivo. Ou é patada, ou é aquelas entrevistas meme pronto, né? Que tem aquela do... Como é que é? Que é aquele que dá caganeira no jogador do Grêmio. Ô, fulano, o que aconteceu no intervalo que você saiu correndo? Do caganeira aqui, caguei o dia inteiro, vim pro jogo, deu caganeira. Mais 2 dessa geração aí que sempre foram de dar patada em repórteres, que é o Muricy e o Filipão, eu nunca entrevistei. Então, é verdade. Que os dois sempre foram nesse nível. Hoje é o Abel, digamos assim. Mas então, nessa geração que eu tô falando, eram os dois. Né? Então, os dois eu nunca entrevistei, então não posso dizer. Mas os colegas aí que a gente vê de grandes redes sempre tomaram ao vivo, né, deles. Ou é porque, às vezes, ao meu ver, eu fico assim, às vezes dá a impressão, não é que a pessoa pede, é que a pergunta é meio sem noção da impressão. Sim, mas... É do tipo, você perdeu o jogo, a equipe não jogou bem, você acha que a equipe não jogou bem, perdeu o jogo. Aí você pega alguém com um pavio curto, O já que foi. você acha? Você acha que tem que melhorar? O cara já... Escuta atravessado, né? que tá a questão, que tem alguns jornalistas também que fazem umas perguntas muito induzidas, que ele já fez a análise dele. Aí muitas vezes o cara fala, essa análise é sua, a minha não. É verdade. Entendeu? Então tem que ser umas perguntas mais objetivas, mais diretas nesse sentido. Igual esses dias, eu fui transmitir o jogo lá em Mirassol. Né? Mas quem me convidou foi a galera lá de Mirassol da rádio. Eles têm a rádio que cobre os jogos. E a questão lá era por que o Camilo, digamos assim, é a estrela do Mirassol. Por que ele tá ficando muito no banco de reservas? Aí o repórter, e a galera mandando lá, porque lá iria ter a coletiva pós-jogo e o repórter iria fazer. Eu tava de comentarista, então lá em cima. Aí a galera, você tem que perguntar pra ele por que o Camilo não joga, por que o Camilo não entra, por que isso, por que aquilo. E nesse jogo o Camilo ia completar 100 jogos se ele entrasse. E ele entrou e ainda fez o passe pra sair o gol. Então olha só, ele jogou lá nem 20 minutos e o período que ele jogou ele foi decisivo. Aí a galera perguntando, aí o pessoal falando, olha Marcelo, agora você tem que perguntar lá embaixo como é que vai ser. Eu falei, Marcelo, então você tem que perguntar de uma forma que o treinador não vá se sentir, né, encurralado. Bravo. Você perguntar, a equipe venceu, o Camilo foi muito importante. Como é que tá essa questão dos minutos dele em campo? Como você está analisando a forma de utilizá-lo? Saber escolher as palavras. Você pergunta dessa forma. Não que eu queria dar aula lá na hora, mas você pergunta dessa forma que, de repente, o técnico vai encarar de uma outra maneira. Agora, se você já chegar assim, a torcida está questionando por que o Camilo não entra, por que na sua equipe ele não é titular? Aí já é um jeito, mas, sabe, de chegar junto, literalmente. Então, você tem que saber. A pergunta ela vai ter o mesmo conteúdo,
Só que as palavras que você vai utilizar são diferentes. É que hoje tem muito essa de... Hoje não, sempre teve, né? Acho que você pode falar um pouquinho mais, Gigi. De aquele sensacionalismo todo por trás, né? Tem, porque até a questão do like, da curtida, de visualização. Eu sou da geração que era a audiência. Então, as pessoas ou ligavam na rádio, ou teu radinho estava ligado. Era isso pra gente que valia, porque não tinha esse negócio de determinada fala caiu na internet, o vídeo viralizou e cai aquela avalanche. Então, era uma outra realidade. Mas a questão de patada, de pergunta ríspida, isso sempre existiu. É que talvez hoje algumas pessoas vão querer chamar a atenção. Falar lá, através da minha pergunta, que o pau comeu aqui. Entendeu? Por causa disso, daquele trechinho que vai para a internet. Antes não tinha isso, mas essa questão de pergunta e rispidez sempre existiu. Ô, Tija, você pode? É que hoje é muito mais fácil de polemizar, né? Por exemplo, você vê manchete sobre jogador de futebol o tempo inteiro. É uma atrás da outra. Mas muito pro lado pessoal também. Não é só o jogador. Neymar que o diga, né? Neymar que o diga. Eu tava pensando o tempo inteiro, porque ele é um dos que adora brigar com a mídia. Porque o Neymar tem todas as decisões dele extra-campo, né? Mas vocês estão falando do Neymar. Eu vou contar alguns nomes que, de repente, vocês não viram jogar, não acompanharam eles na época, mas eu tenho certeza que, por nome, vocês vão saber que eles foram muito polêmicos. Um Edmundo, o que esse cara fazia na época dele, se fosse hoje, ele já estava condenado. Para quem não sabe ou não se lembra, o Edmundo atropelou uma pessoa e essa pessoa morreu no Rio de Janeiro. Se fosse hoje, eu nem sei como é que ia ser a carreira dele. Não ia ter mais carreira, né? Jogava no Chelsea? O Marcos Alonso, Um acidente de carro também. E ele continua. Morreu a pessoa. Entendeu? Ele continuou jogando bola. O Romário falava o que... Não vou falar nem o que dava na cabeça dele. Baixinho. Virou político. Então, Virou político. Esses caras, o Marcelinho Carioca, que sempre falava da segunda pele, pé de anjo, provocava todo mundo, era muito polêmico. Então, tinha alguns jogadores que, se jogassem hoje, eu não sei como é que ia ser a vida deles, tá? Porque qualquer coisa que eles falam ou fazem, o bicho pega. Imagine aí há 20 e poucos anos atrás, como é que ia ser. É muita tendência. É porque a mídia tem esse lado de sempre criar rivalidade um entre o outro. Sempre tá botando um contra o outro, porque é isso que vende. Opa, informações ao vivo. Tá vendo? Aqui. Notícia quente, hein? Notícia quente. Se for gol do homem. No horário da gravação, atenção. Corinthians? 1-0 Corinthians. E o Roberto? Aos 59 minutos, gol do Gil. Tá bom, eu só errei o tempo. bom. Falei 27, saiu aos 14, errei o cara. Informação de semana passada. Informação de semana Uma passada. pergunta, Mafê. Sabe o que eu queria perguntar? Esses tempos, eu vi um documentário na Netflix sobre a Copa de 2002. E no comecinho aqui do episódio, você falou sobre a Copa do Mundo, quando você era criança, você estava acompanhando. Eu queria saber você lembra dessa Copa de 2002, né? Opa, de madrugada. Você viu 3 finais seguidos. Que a Vanusa não nos assista, mas eu assistia jogo nas boates. Uai, o jogo 2h30 da manhã. Naquela época, Casa Noturna em Rio Preto bombava. Se eu assistir em casa no sofá, não Pelo vou menos dormir. ninguém ia ver jogo. Hoje só tem lugarzinho merreca perto da minha época, tá? De sair, Casa Noturna. A Vanusa sabe menos bem que ele a ia gente nem ver sai jogo. por Eu isso. vou defender o Djalma. Podia ser pior, Bruno, se era pra ele ver sai jogo. pra ver o jogo, se ele tá com vontade de ver o jogo, é porque vai ver o jogo. O Brasil e Inglaterra, aquele gol louco do Ronaldinho. Sim. O jogo foi 2h30 da manhã. 2h30 da manhã ele tava no fervo. Abraçava quem aparecia. Porque o time fez aquele gol lá espírita. Sim, aquele gol foi bizarro. 3 finais E seguidos. no outro dia a então. pessoa tinha que estar acordando de manhãzinho pra trabalhar, você né? viu 3 Foi finais seguidos. aquela foi uma Copa das Avessas também pelos horários. A né? de 98 perdeu pra França. Não, Isso. ele viu 3 finais seguidos, 94, 98, 2002. Verdade. Como foi a vida? 94 eu tava no sítio, a gente assistiu lá na televisão, lá na sala, bonitinho. E em 98, quando perdeu, eu assisti a campanha toda aqui, que eu trabalhava no shopping, liberava a gente, ficava lá na praça de alimentação lá. Não gastava nada, mas ficava lá ocupando lugar, né? Na praça lá, o pessoal vendendo chopp e a gente lá, né? Com a canequinha até o fim. Só que por superstição, no esporte tem muito isso, tá? Eu quis assistir a final lá no sítio. Pra 94 assisti, ganhou, né? Aí fui em 98, Eu fiz isso. deu o que deu. E em 2002 eu assisti na casa de um amigo meu, que foi num domingo, 7 horas da manhã, né? 7, 8 horas da manhã. Ano passado, no jogo contra a Croácia, eu tinha que lavar meu cabelo. Só que nos outros jogos que ele ganhou, eu não tinha lavado. Aí ganhou. Aí no dia que perdeu pra Camarões, eu tinha lavado meu cabelo. No dia da Croácia, eu falei, eu não vou lavar meu cabelo. Eu não lavei e perdeu do mesmo jeito. E por esse jogo, cabelo sujo, à toa. Mas enfim, Dídia, como
Como que foi esse dia? É porque pra gente, assim, é surreal. É que chegou uma mensagem da Vanusa aqui, ó. Semana passada, que ela tá pedindo pra eu lembrar da coxa. Coxa? É, porque é o seguinte. O Corinthians tava numa maré que não tava ganhando. E eu tinha tirado a coxa da cama pra lavar. Eu falava, tá vendo? Não tá ganhando porque não tem mais essa coxa. E tava 1-0 pra Ponte Preta. Aí no intervalo do jogo eu desci essa coxa. Falei, é culpa sua que não põe essa coxa na cama. Desci essa bendita coxa e não virou o jogo no segundo tempo. Falei, nunca mais vai lavar essa coxa agora, né? Tá vendo? Tirou pra lavar e ó, ficou 5 jogos sem ganhar. Uma plaquinha. Eu tenho uma plaquinha do Chelsea. Do dia que eu despreguei ela da parede, mudei pro outro quarto, as coisas começaram a desandar. Eu tenho uma assim, Fórmula 1. Minha mãe, um dia, ela foi fazer frango assado. E no dia que ela fez frango assado, foi o dia do Baku, que o Hamilton ele freou errado, e, enfim, ele tava ganhando a corrida, ele perdeu no campeonato, ele freou errado, ele saiu, enfim, não pontuou. Aí minha mãe fez frango assado nesse dia. Aí deu tudo errado. Aí teve outro dia que ela fez também, ele também se lascou. Aí teve dia especial, no dia da final lá, que ele tava empatado, enfim, ele podia ganhar. Eu falei, mãe, não faz, pelo amor de Deus. Não faz frango assado. Em 1993, eu fiquei 80 dias sem cortar cabelo. Porque dava sorte não cortar cabelo. Aí eu cortei cabelo e perdeu no sábado. Falei, não vou mais cortar cabelo enquanto eu não acabar esse campeonato. Superstições. Vocês iam fazer uma pergunta de 2002, aí eu entrei pra falar da coxa. Não, mas deu certo a superstição do cabelo? Então, enquanto eu não cortava, tava bem. Aí quando eu cortei, perdeu. E depois parou de cortar? Não, aí depois no final ainda perdeu a final. E você? Mas eu falei, não, o cabelo então não adiantou muito. Sim. Mas em 2002, foi 7 horas da manhã o jogo? Acho que foi 8, né? 7, 8? Por aí. Aí, A final, né? A final. E foi legal como você tava? Você tava esperando que ia ganhar? O que você achava? Então, já uma coisa, uma pergunta em cima disso também. Tipo assim, a sua geração, a nossa geração, não tem a seleção brasileira. O que você teve? A gente... eu fiz 20 anos, a Mafer... Eu tenho 21. E a Samira tem 19. A gente nunca viu a seleção brasileira campeã. Então, pra você ter ideia, em 94 eu tinha 15. Então, com 15 anos eu já vi ganhar a primeira. Com 19 vi perder a outra. E com 23 eu vi ganhar. Então, eu vi duas, né? 2 títulos e um vice. Aí eu imaginava que ia ganhar porque o Ronaldo tava muito bem. Então, você via que o cara, todo jogo tava fazendo gol, sendo destaque. O Rivaldo também, numa fase incrível. O Ronaldinho Gaúcho com o estilo dele. E os jogadores de banco de reserva, se a gente pegar o nível dos caras, era Edilson, era Luizão, era Denilson, sabe? Tinha muita opção. Tinha banco. Sim. Eu já vi várias vezes o vídeo, porque o goleiro alemão defende, só que ele joga no pé do Ronaldo. E assim, se pegar vídeo também, um pouco antes, a Alemanha tinha mandado uma na trave do Marcos. Sim. Tinha. Né? Teve que ter coração. Ali que... Digo ali que foi... Não digo que foi ali, mas eu acho que foi ali que popularizou o biquinho, né? Também. O biquinho. A do biquinho foi contra a Turquia. Foi na semifinal. A Turquia que aquela Copa também, ou foi a Coreia? Foi a Coreia ou a Turquia que nessa Copa foi sensação? É que sempre tem uma sensação. Sempre a Coreia era a dona da casa, né? Então a Coreia tava na outra chave, digamos assim. Que ela tirou Espanha, me parece, tirou Itália. Era a Coreia. Ela chegou longe. Lembrei que você falou Dinamarca, continua até hoje? Que não vai mais pra Copa, não foi pra Copa. Como? Dinamarca, até hoje? Claro! Eu acompanho tudo da Dinamarca, vocês não têm ideia. Eu tenho 6 camisas da Dinamarca. Tenho. Ídolo da seleção atual da Dinamarca, Dija? Do time? É. Tenho. Não ao último modelo agora, né? Eu tenho da que disputou a Copa passada. E ídolo do elenco atual da Dinamarca? Você fala que assim, é o dono do time. Quem? O goleiro, o Schmeichel. O Schmeichel. Além do Eriksen, né? Tá, beleza. Só que tá aparecendo um atacante lá, que agora foi pro Manchester. O Højlund. Højlund. Parece Ele que a gente falou? Ele parece um pouco... O Haaland. Isso, pela altura, ser brancão. A Escandinávia é só seu talento pra... O nome é quase igual também, ela até confundiu. Desvendar centroavantes. Mas a Dinamarca, eu fiquei doido na Copa do Mundo. Porque Copa, galera, é uma outra coisa, pessoal que tá assistindo. É muito a fase daquele momento, porque é um mês. São 7 jogos. Em 2002, não esperava que o Brasil ia engatar, porque o Brasil não era favorito. E ninguém sabia como o Ronaldo ia chegar por causa das contusões. O cara despencou fazer gol naqueles jogos todos. Mas é muito legal, né? Esse mês. É muito bom. Então, foi aquilo. Por que eu quero chegar nisso? A Dinamarca, nas eliminatórias da Copa agora, a última, ela ganhou de todo mundo no grupo dela em 10 jogos, ela ganhou 9. Só perdeu o último porque colocou os reservas, porque já estava classificada. Aí eu empolguei pra Copa, né? Chegou na Copa, desandou. Faltava 2 meses pra Copa, ela ganhou da França, na Liga, na Nations League. Aí eu falei, poxa, a Dinamarca esse ano, eu até comecei a fazer os palpites lá, eu falei, nossa, eu acho que chega pelo menos entre os 4. Aí não classificou nem de fase. Nem de fase. Foi a pior campanha da história da seleção. Dinamarca. Porque sempre ela tinha passado de fase, nessa
foi esse vexame todo. Sempre tem. E eu fiquei... Teve algum outro, assim, que apareceu e você pegou? Porque ano passado teve Marrocos, que virou sensação. Todo mundo... Marrocos. Torci pro Marrocos ano passado. Ah, sim, por esse ponto sempre tem... Por exemplo, em 86, para mim foi a Dinamarca que virou aquela paixão mundial. Em 90 eu torcia para Camarões, porque era o que foi Marrocos agora foi Camarões lá. Tinha o Roger Milá que fazia gol, ficava dançando, sabe? Então os africanos sempre foram, assim, animados. Em 94... Tá chegando o jogo? Em 94 Não, tá de boa o jogo ainda. foi a Bulgária. Ah. Em 98, Croácia. Então sempre teve alguma seleção. Em 2002 vocês até falaram, a Coreia, sabe? Então sempre tem alguma seleção que ninguém espera nada dela e ela vai. E Porque destrói. tem de repente 1 ou 2 jogadores que são muito bons e naquele período os caras jogam muito, como vai a Croácia. Tem o Modric, que é a estrela. Essa Bulgária lá atrás tinha um cara que chama Stoichkov, que era o parceiro de Barcelona, do Romário, dos caras da época. Estamos temática. Vocês estão... Eu tô lembrando mais de Barcelona porque vocês duas estão bem. A Copa do ano passado, eu nunca fui de gostar muito de futebol. Eu tô gostando agora por causa deles dois. Inclusive, eu tô obcecada pelo Manchester City. Olha. Adoro. É tanto time nesse mundo. Mas por causa de quem? Do Guardiola ou de quem? Do Julian Álvares. Guardiola, né? Julian Álvares. Guardiola é isso. Aí, só que eu tava conversando com a Sam esses dias. Na Copa do ano passado, na final, eu fiquei maluca. Até quem não gosta de futebol. Vocês torceram pra quem? Eu torci pra Argentina. Não revela. Eu torci pra gente. Você torceu pra Argentina na Não, final da é Copa? porque eu adoro o Messi, mas eu adoro... Assim, a seleção da França, assim, pra mim o Griezmann tá só atrás do Messi no meu jogador favorito. Eu adoro o Griezmann desde sempre. Quando ele deu mal no Barcelona, você? eu fiquei muito Eu e a triste. Vanusa, nós torcemos pra França perder. E... Ai. Coitado do Mbappé. E lembra do último lance? Mas se não fosse o Mbappé, Com não uma- teria O sido goleiro jogo tirou que com foi. o pé. Foi bizarro. Aquilo foi incrível. É a maior final de Copa de todos os tempos. Melhor Pela jogo da quantidade de carreira. gols, pela forma que Melhor foi. jogo da carreira do Mbappé. A gente já- Não, melhor segundo tempo da carreira do Mbappé. 3 Eu gols. tô até lembrando a Vanusa, aquele jeitão dele. Porra, meu, esse Messi, 2-0 já. Aí a França vai lá e empata. Empata no finalzinho. Ela não acreditava. Eu falei, olha, futebol é isso. Ninguém futebol é acreditou, porque foi nos acréscimos. Futebol É só xingar o Mbappé. Na hora que empatou, eu fui dormir. Eu falei, chega, eu não quero mais ver. Aí o G1 notificou que o Messi tinha feito o terceiro gol. Aí eu voltei a assistir, aí empatou Não de novo. tirei os olhos da televisão. Como diria o Rogério Voga, narrador da ESPN, é a futebol a arte do possível. Vocês estão falando de maior final da Copa do Mundo de Aí, todos os tempos. Em 86, que foi essa primeira minha, a final foi Argentina e Alemanha. Jogão? Tava 2-0 pra Argentina, a Alemanha empatou. Só que não teve prorrogação. A Argentina ainda fez o terceiro acho que faltavam uns 8 minutos pra acabar, sabe? Tá, sim. Então também foi um no jogão futebol. na época. O seu momento mais marcante de futebol pra você? Em que sentido? Assistindo, Ah, jogando ou Acho que no trabalhando? geral, No futebol geral- engloba Nossa, futebol. Bom, a gente Um pode histórico, falar. assim. A gente pode falar, porque você é corintiano roxo. E aí, qual o momento mais... Do Corinthians, pra Foi, começar. assim. alterou a química do seu cérebro. Eu vou falar 2 então. Não, 3. Pode ser. Tem o top, tem o pódio. O pódio da Fórmula 1. Pronto. Pódio. O pódio da Fórmula 1. O terceiro lugar é a semana Corinthians aí no Teixeirão, né, que eu já contei como é Sim. que foi. O segundo lugar foi assistir jogo lá, ou na Arena, ou no Pacaembu. Eu vi foto no seu Instagram. Sim. Com a Vanusa. É que eu não queria postar, mas ela já posta tudo, né? Então, eu tô com as fotos todas guardadas, mas não postei. Então lá, ainda por cima ela foi a primeira vez, a mulher lá... ela foi em Bragança também, mas assim, na Arena é diferente. Então ela vira corintiana quando ela tá comigo. Ela põe camisa, fica pulando. Camisa que eu nem tinha usado na minha vida. Ela usou. Eu chego no hotel lá com a camisa, ela se podia com aquela camisa. E na verdade eu ia dar outra pra ela, né? Que é aquela preta do Ayrton Senna. Bonita É. aquela, hein? bonita. Eu levei aquela pra ela usar. E eu ia com a branca novinha, do Neto, número 10, né? Ah, mas a do Ayrton também é uma belíssima. Aí legal. pronto, eu chego lá com a camisa branca, com a etiquetinha do lado balançando, gravando story. Perdeu a camisa. Aí eu Nem não quis pediu, falar né? não, Nem né? pediu, Você tá né? descobrindo agora. Eu só falei, ó, vai cuidado com essa camisa. Então, a Arena é o top 2. O top 1 foi a campanha da Libertadores, que foi campeão. 2012. Juntando com o Mundial, pra pegar um gancho. Mundial, assisti. vocês podem ser um Falando em mundial. superstição, Eu eu assisti todos os jogos no mesmo bar, na mesma mesa e sentado com a posição da cadeira no mesmo lugar. A cadeira eu não vou dizer que é a mesma, nem a mesa, né? Eu quero dizer a mesma, assim, a localização. Com a TV, assim, mais ou menos a distância que tá esse holofote. Todo. E a mesa começou, eu e mais um amigo, aí em 4 pessoas, 6, 8. Terminou com mais de 30 na mesa. E eu lembro até hoje, a hora que saiu o primeiro gol,
eu tava já com o copo na mão, joguei tudo pra cima. Aí o detalhe, ficou na parede, aí ficava pingando. As meninas... E você não sai, você não sai. Ai, que nojo. Ah, relaxa. Aí no segundo foi pior ainda, que eu subi na mesa. O segurança querendo descer, eu falei, é inédito, sobe também. Aí ele torce por Chelsea, tá? Então aí foi isso. Foi esse momento incrível. E na final do Mundial, aí eu assisti em outro bar, porque o bar da Libertadores, ele não abre... Até posso falar o nome dos bares, porque eles não existem mais. Era o Boemia meio de semana e tudo, jogo de domingo, eu ia no 0 grau. Então, o jogo era 8h30 da manhã, 7h30, eu já tava lá com a minha mesa. Opa! Isso que eu tinha ido numa festa fantasia um dia anterior de mosqueteiro. Então eu já tava no clima. Foi de propósito. Foi eu e 2 amigos. Aí, olha só essa história. Eu cheguei nesse bar 7h45. Foi de madrugada, Pera. Da manhã. Sabe que hora que eu fui embora? 8h20 da noite. Nossa Ficou 12 horas quase no bar. Não, foi meu recorde. Foi meu recorde em um bar. Por quê? Saía um amigo, chegava outro, aí as pessoas não deixavam você ir embora. Então, terminou a galera que assistiu o jogo, alguns começaram a ir embora. Aí começou a chegar a galera que vinha pra almoçar. Não, você não vai. Aí começou a chegar a galera da tarde. E eu fui ficando. No final o dia ficou 12 horas no bar. Comemorando o título. Isso nunca mais vai existir, acredito eu, né? Eu assisti. Não vai deixar. A chefia disse que não. E pra voltar aí como é o top mesmo, o campeonato inteiro eu assisti com o mesmo tênis, mesma meia, mesma cueca, mesma calça e só as camisas do Corinthians que eu inverti, que eram 2. Porque tem o período, a Libertadores acabava na época no meio do ano. Então tinha jogos que era muito frio. E eu tenho a camisa de manga comprida mesmo. Tá? Então, o jogo que tava muito frio, eu ia com a de manga comprida. O normal é com a camisa curta. E o curioso, todo jogo da fase eliminatória, ele ganhava um e empatava o outro. O que eu ia com a manga comprida, ele empatava. Aí quando eu ia com a manga curta, ele ganhava. Então eu falava, opa, ele ganhou o primeiro jogo, eu já vou de manga comprida, que pelo menos o empate tá garantido. Então teve tudo isso. Só foi lavado durante o período, né? Porque foram vários meses. Ainda bem, senão a cueca e a meia, né? Ia estar impossível. Mas assim, as outras peças intocáveis até o final. Essa que é a graça do futebol. Maravilhoso. Essa é o top 1 mesmo. Uma das maravilhas do futebol. Então, ó, pra você ver. Uma trabalhando, uma assistindo ao vivo e a cores e a outra vendo mesmo à distância, mas comemorando. 2 Mundial e uma Libertadores, né, Djalma? Assim é fácil, né? O de 2000 eu assisti também. Quer dizer, aqui, né? Mas eu assisti. 2 Mundial, uma Libertadores. Aquele jogo do Mundial 2012 Ele torce pro Chelsea. Tem nome e sobrenome, Cássio. Mas eu vou falar uma outra coisa. Eu assisti aquele jogo do meu auge meus 8 anos. Não, mas eu... Eu adorava o Corinthians quando eu era criança. Samira, Maria Fernanda e Pedro. O pessoal, igual o Pedro brincou aí, negócio 2 Mundiais e uma Libertadores. É a mesma coisa, gente. Advogando, agora... Não, é a mesma coisa advogado. do país sede ser campeão da Copa do Mundo. A Inglaterra foi campeã em 66, ela também não disputou eliminatórias. É aquela Copa roubada. Não, um exemplo. Até 2014 era assim, né? Agora mudou. Agora o país sede disputa também. Isso, se bem que a próxima agora vai participar quase todo mundo, né? Eu achei... É 48 E eu tô até vendo esse ano, vocês estão sabendo, o Mundial é na Arábia. Sim. Os times da Arábia gastaram horrores. E se o time da Arábia for campeão? E aí também? Al-Ittihad. Então, Romarinho fazendo gol na final. Romarinho. É Romarinho, Benzema, Kanté, Marcelo... Então, virou bagunça. Então, isso que eu tô dizendo. Aí não vão considerar? Então, pro Corinthians, assim, esse pessoal falar menos, algum time do país sede tem que ganhar. Ô, Dija, agora pra você, como bom corintiano, pra gente encerrar. Já? Eu acho que já. Já, gente, ó. Eu acho que já. Não, pergunta mais, que eu falei muito, então agora eu vou falar menos pra vocês perguntar mais. Então. Vai. 51 é mundial ou não? É o que eu ia falar. Eu não considero. Nem a FIFA fazendo tudo aquilo lá? Não. Porque depois tiveram outros campeões e coisas semelhantes, o pessoal não teve essa repercussão toda. Inclusive, esses dias o Atlético Mineiro também tava querendo um título de 1930 e pouco. Você achou que ano passado o Palmeiras ia ganhar? Contra o Chelsea? Eu sempre torci contra, né? Mas você falou... Porque eu posso falar Mas isso. a hora que empatou... Teve um medo. Mas a hora que empatou... Eu tava na Vanusa, eu falei, Vanusa, eu não acredito. Olha, os caras empataram. Ai, amor. A hora que o Rafael Veiga Aí eu vou ter que fazer uma entrega. Eu falei, daqui eu não saio, porque o Chelsea vai ganhar.
ganhou, graças a Deus. Ganhou, graças a Deus. Temeu pela sua vida. Eu tenho umas maluquices dessa também. Se tá tendo jogo, eu já vi jogo em cadeira de dentista, o dentista mexendo na minha boca com o celular, assim, vendo o jogo. Ah, você não viu? Quarta-feira a gente foi à TVT e ele chegou cedo, porque ele teve que vir de ônibus pago. Mais cedo. Aí eu chego aqui no laboratório da Unir, ele tá lá fazendo multitasking com 3 jogos, 2 no computador e um celular. 3 jogos, Napoli e Braga no computador, Arsenal e PSV no outro, e no celular Bayern e Manchester United. Ah, tá, uma outra curiosidade minha, então. Quando eu era mais novo, eu ligava a TV, a imagem, mas ficava ouvindo pelo rádio. Porque no rádio o gol sai antes. Então eu já tava gritando gol lá, Marcelinho, que é a época da muita bola parada, o Corinthians tinha o Neto e o Marcelinho. Então a época do Marcelinho ia bater o escanteio, eu já tava gritando gol, porque já tinha saído o gol. Hoje em dia o SoftScore avisa primeiro que passa na televisão. Você tem os aplicativos, né, Dia? Você se atualiza. No celular chega primeiro que na televisão. O Flash Score é brilhante. É porque a televisão tem a questão do satélite, né? TV a cabo é atrasada. A Sky, por exemplo. E hoje com o streaming, se você não tem uma internet boa, fica zoado. Lembra quando a gente assistia a Copa no São Mateus? Verdade, a gente assistia a Copa na escola. A gente ligava no celular, então o gol pra gente vinha antes, aí a gente gritava gol antes e estragava de todo mundo na nossa escola. É igual agora essa história que a Copa foi transmitida na internet pela primeira vez na história. Escutar os vizinhos gritando gol e cabeça oi? Se você assistia no Casé, você ficava no delay. Na Copa ano passado teve quando os vizinhos soltar fogos e o pessoal, o que aconteceu? Gol, porque a pessoa tava vendo o Casé. Porque soltou fogos. Que é uma coisa genial a Copa do Mundo e o futebol em si tá chegando na internet de graça, né? Tem uma outra historinha. Dá tempo de eu contar? Conte. Mas não tem nada a ver com futebol. Não. Vai. Um detalhe que eu contei lá atrás, que eu falei lá na frente, eu vou explicar. Metalúrgica? Da metalúrgica. Agora, gente, os entrevistadores prestam atenção no programa. Agora eu senti firmeza. Escutou, Vanusa? Atesta aqui, vamos fazer agora, isso aqui vai merecer mais um ponto na média, porque foi praticamente que um teste cego que eu fiz aqui. Os 3 falaram ao mesmo tempo. Não tem essa de um querer colar do outro, Vamos fazer aqui agora, vamos fazer ao vivo. Não teve literalmente pode colar aqui, não. O grupo do Super News, composto por Maria Fernanda Salles, Samira Araújo e Pedro Espada, não necessita entregar relatório do dia 28 do 9. Podem colocar no relatório entrosamento do grupo e sintonia perfeita. Combinado. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. Conte. Falei, saí, demitido, cara de choro, tal, não sei o que vai ser meu futuro, venho pra fazer jornalismo. Passaram-se muitos anos, isso em 98. 2015, o antigo dono da metalúrgica assume como presidente do Rio Preto. Eu ia ter contato com ele direto pra entrevistar. O cara que te mandou embora. Na verdade, não foi ele que mandou embora, mas ele era um dos sócios. Só que o que mandava, o manda-chuva da época era outro. Bom dia, meu acerto. Meu acerto. Ele ouvia menos. Digamos, eu ouvia menos. O que deu o que chefiava lá no dia a dia era outro. Então, 2 sócios, não tem o que ficar mais, outro cuida de outro departamento. Tá. Não falei nada de acerto. Na época, é que vocês não sabem dessa. A Vanusa tá traumatizada até hoje porque ela nunca participou. Eu organizava um luau. Você já fez de tudo de Djalma. Organizei até a 14ª edição. Do luau do quê? Teve até o trio elétrico lá no sítio, lá onde eu morava. Levei pra soltar no meio do pasto. É verdade isso, Tiago? Você sabe disso? Opa, luau do Genésio. Aí, o que eu fiz pro presidente do Rio Preto? Pedi um patrocínio pro luau pra estampar na São Móveis, onde eu trabalhei, nas canecas. Ele me patrocinou por 2 anos e eu acho que o que ele me pagou foi muito maior do que o acerto que eu ia ter tido lá atrás. Então tá tudo certo. Eu nunca toquei no acerto pra ele, na dívida e tal. Não entrei na justiça, que não foi aquela pessoa, na justiça, não sei o que, eu já tava trabalhando também em outro lugar, então não quis nem saber. Quantos anos depois? Em 98, ele patrocinou em 2016 e 2017. 2 anos ele patrocinou. Então, assim, olha quantos anos depois, né, se a gente levar 98 para 2015, da 17 anos depois eu recebi meu acerto. Esse mundo gira de e uma cai no outra mesmo forma. lugar. E ainda levei canequinha para ele lá na empresa. Capota. Então, mas essa do trio elétrico, você não sabe. Eu imagino o Djalma no trio elétrico. Você subiu? Não, mas o trio elétrico ele ficava parado, porque lá tinha que pegar energia de algum lugar para as bandas poderem tocar. Então puxou a energia lá do sítio, o trio ficou parado, mas no meio do pasto. Que ano isso? O trio elétrico foi em 2015. Meu Deus. Mas eu fiz o luau de 2006 até 2018. Chocada, não sabia dessa. Opa! Luau com o Dija. Eu trouxe pra Rio Preto depois. Então aqui era febre, a galera ficava doida. Se você tivesse
criar, né? Que o seu programa Pode Colar é esportivo. É esportivo, mas tivesse casado. Luau com Dija tinha casado perfeito. Você começou a chamar a galera que participava, o pessoal de banda. E lá também era assim, eu tinha que correr atrás de tudo. Tinha algumas pessoas que ajudavam e tal, mas eu que tinha que também me virar atrás de... Ô, Dija. E era solidário também, viu, meu evento? Doava um litro de leite pro asilo de Schmidt. Schmidt. Social no evento. Opa, a mulher do Schmidt lá ia lá com a perua Kombi no outro dia. Eu lembro que um dos anos ela levou mais de 400 litros. Nossa. A coisa era assim, não era Deus dará. Tinha um ano que foi brinquedo. Nossa. Tá vendo? Por isso que eu pego no pé do social. Ô, Dija, faz o merchan do seu incrível programa. Aí, pra gente finalizar. Pode Colar. Eu não vou dizer que é incrível, mas... É incrível sim. Pelo menos assim. O pessoal é muito humilde aqui, cara. Eu tô trazendo personalidades do esporte de Rio Preto e região, pessoas que eu conheço há 15, 20 anos. Uma coisa que eu não falei pra vocês, acho que vocês não saibam também. Eu já tive um programa de TV 10 anos, ao vivo. Deus. Todo dia da 1 às 2, segunda a sexta. Aonde? Numa antiga TV local aqui, TV Net. TV. Porque era assim, na época do digital, do analógico, melhor dizendo, a Globo, fazendo propaganda pra eles também, TV tem, era o 17, no aparelhinho, era o 17, e eu trabalhava no 16. Tanto é que é a TV da cidade, mas todo mundo conhecia como Canal 16. Vamos supor, você tá assistindo a novela ou qualquer outra coisa, vai pro intervalo. Você pegava o controle e descia pro 16. Aí tava entrevistando algum conhecido seu. Você parava, você não voltava mais pra novela. Era aí que a gente tinha muita audiência. Que a gente tinha uma mesa redonda que era justamente na hora que eu competia com a novela, hein, gente? Com o do Bem Amigos, era aquele horário. Bem Amigos. Só que a gente levava o técnico do Rio Preto, o técnico do América, o cara não sei da onde. Então, as pessoas daqui. E a gente tinha pessoas dos clubes, naquela época os clubes aqui, Palestra, Monte Líbano, Automóvel Clube, tinha muito esporte. Então levava lá, o Pedro foi medalhista esse final de semana no Karatê. A Maria Fernanda ganhou não sei o que na natação. A Samira foi campeã de xadrez. E levava vocês lá pro programa. Depois de muito tempo, sabe quem eu descobri que eu entrevistei com 9 anos de idade e eu nem sabia? Lá vem. Igor Gomes. Chocada! A Claudina, que é uma... Ele é daqui, eu fiquei chocada. Uma ex-funcionária da Unip postou um vídeo no Facebook, bons momentos, o filho dela do lado, o Igor Gomes, eu e o técnico. Eu falei, nossa, Claudina, que é isso que você achou aí? Olha lá, o Igor Gomes. É o Igor Gomes? Você revelou ele praticamente. Com 9 aninhos. Primeira coletiva do Igor Gomes. Pode Com colocar. 9 aninhos. Já, pode mudar na sua bio lá. Primeira coletiva do Igor Gomes. Djalma Cola. Então, tem muita história maluca. E, assim, voltando a falar do Pode Colar, é um podcast. Ele sobe pro YouTube a edição inédita toda sexta, 6 da tarde. O Tiagão aqui também é o nosso cinegrafista lá oficial. O Cristiano edita. A Vanusa Carvalho é uma social media não remunerada, mas que tô precisando botar ela no trabalho também. O Ronaldo participa quando eu faço lá na rádio. E o William Castro é um ex-aluno nosso de PP, que fez o álbum, que eu colo a figurinha. Então, naquele clima de Copa, a gente pensou, poxa, o que a gente pode fazer de diferente? Então, a gente falou, poxa, vamos pegar uma figurinha do convidado, ele mesmo cola. Aí eu já falei, já tem até o nome, Pode Colar. Pedro, pode colar sua figurinha. Eu não tinha percebido, seu sobrenome também. Esse sobrenome. Juntou o nome perfeitamente. e pode colar aqui com a gente e tal. Casou perfeitamente. Os 3 em 1. Casou Entendeu? Perfeitamente. Então, o Pode Colar tá aí É que toda dia sexta sai? pra galera. Sexta-feira. Hoje não, quer dizer. Toda sexta. Toda sexta, 6h30. Já saiu hoje já. 6 da tarde. 6 da tarde. Já está saiu. no ar, então. Está no ar. Todas as vezes o Pode Colar. Vai dar spoiler de Exatamente. quem é? Ele sempre O anuncia. Foi... Não, o exclusivo nosso. Semana que vem. Tá, mas como o nosso ainda é tempo futuro... Tem futuro, semana que vem. Então ainda o convidado tá em ajustes. Então beleza, beleza. Então tá tudo certo. Dija, obrigado, cara. Muito obrigada, Nossa, eu Dija. ficaria mais tempo, hein? A gente também faz ficaria, parte mas a dois. gente vai apanhar. Não, vamos. Não. A gente faz uma parte 2, a gente faz uma vamos parte 2 com certeza. A gente vai apanhar do Thiago, a gente vai apanhar do pessoal do ônibus. Vanusa A tá com Vanusa fome. também tá com cara de... Não, o fogão tá ligado cansado. lá, o gás tá acabando e não chega em casa, né? Ô, Vanusa, aguenta aí. Dija, obrigado, cara. Muito obrigada. Eu tô Por feliz de estar participar, aqui. gente. Obrigado. É bacana porque a gente participa sempre do outro lado, né, com vocês. Sim. Mas estar desse lado de cá é muito bacana pra gente Muito poder legal. contar a história. E olha só, hein, um feito inédito. Eu já participei de muitos na rádio, mas aqui é o primeiro, hein? Aê, No estúdio de TV é o primeiro. Feito inédito aqui. Vou colocar É. na descrição do vídeo. Pode Eu pôr faço também. corte do Igor O Gomes, Ronaldo já tá Marcos. enjoado de ver minha cara Pô, participar. verdade, com vou mas colocar que o do com Igor Thiago Gomes, é primeiro. muito corte. O do Igor Gomes vai A gente virar vai muito passar o corte. corte do Igor Gomes pra ele 9 te aninhos de achar. idade, eu vou ver se eu acho essa imagem. A gente Por vai
favor, me manda. A gente vai fazer ele te Se você achar, me manda, que eu vou editar, juntar com esse vídeo, vai ficar bom. A gente vai te levar ele. Não, essa foi incrível. Então é isso. Obrigado, Dija. Eu que tô feliz de ter vindo. Obrigado, Obrigado, Vanusa, pela paciência de assistir aí de casa. Maria Fernanda, Samira, Vanusa. Tá vendo de casa. Deixa ela. Então é isso, gente. Tá doida pra comer torresmo. Leve ele em Caputira, Dija. Leve em Caputira. Leve em Caputira. Então é isso, gente. Muito obrigado aqui. Esse foi mais um Supercast. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, vou deixar todas aqui embaixo. Segue o Dija, vou deixar as redes sociais aqui, do Pode Colar também. Se inscreve no canal, deixa o like, é isso aí. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.